Nós estamos aqui para falar sobre os frutos, vamos ser conhecidos pelos frutos. E aí vamos começar lembrando a nossa infância. Quem tem cabelinho branco aí vai se lembrar. Alguns ainda hoje se lembram. Quando a gente passa assim na frente de uma casa, que antigamente tinha mais casa, agora tem mais prédio, né? Passava em frente de uma casa, tinha uma goiabeira lá. Aí a gente ficava louco, o moleque ficava louco para pegar uma goiaba. Aí pegava aquela goiaba, como é que ela tava? Verde, azeda, ruim para chuchu, dura, né? Porque não era a época ainda, não era o tempo. Não é? E a jabuticaba, lembra da jabuticaba? A gente ia pegar a jabuticaba, era tudo pequenininho. Aí você tirava ela do pé assim e também tava azeda, dura, horrorosa, né? Hoje tem bastante que a gente vê por aí. Tem bastante aquelas frutinhas vermelhas. Como é que chama aquela vermelhinha? Tem a amora e tem a pitanga. E tem qual outra? Acerola. Tem umas vermelhinhas que dá bastante assim nas casas das pessoas. Também a gente pegava aquilo meio verde, meio esquisito. Mas isso é para mostrar pra gente quanto é importante a gente saber o momento do fruto, né? Quando que ele precisa dar, quando que ele pode oferecer o melhor. Porque também existem muitas árvores por aí que são bonitas, aparentemente são lindas, maravilhosas. É a mesma coisa que a gente vê muitos ricos por aí, não é? Que andam super bem vestidos, carro irrepressível, casa arrumadinha, tudo bonitinho dentro de casa, tudo certinho, mas que não gera fruto para nada, para ninguém, não favorece ninguém, não se dobra para ninguém, não oferece nem um instante do seu tempo, não faz nada com tudo aquilo que ele tem. Então também são frutos impróprios, ainda não estão na época da florescência. Porque para todos nós o fruto que vai florir são esses que a gente vê que já estão começando a se desenvolver, mas que precisa do tempo certo, porque às vezes a gente quer forçar a árvore a dar um fruto mais rapidamente, não é mesmo? A gente, quando era criança, queria que aquela goiaba já estivesse num ponto assim certo para comer, mas não estava ainda, ela estava verde e a gente não conseguia esperar, né? Então muitos de nós estamos passando assim pela, como é que eu posso dizer assim, pela imaturidade, e nós não sabemos direito como esses frutos vão ser em nós. A gente vai ser reconhecido pelos frutos, mas até então a gente ainda não dá bons frutos. É um termo popular que fala assim pra gente, que a gente não faz o mal para ninguém, não tem? Tem gente que fala assim, eu não faço mal para ninguém, né? Mas aí vem alguém e completa assim, mas também não faz o bem. Então nós estamos ainda no meio do caminho, né? Se não faz o mal, já está no meio do caminho, já é uma grande coisa, mas nós precisamos fazer o bem. Porque os espíritos com Kardec, os malcriadinhos que escreveram por Kardec, eles são bem malcriadinhos, eles falam umas coisas fortes. Sabe o que eles falaram a esse respeito? Eles falaram que se a gente não faz o bem, nós já estamos fazendo o mal. Meu Deus do céu, eu faço um esforço para não fazer o mal para ninguém, ainda estou fazendo mal porque eu não estou fazendo bem nenhum. Olha só. Então é importante a gente fazer alguma coisa por alguém. Mas quando nós vamos fazer isso? Lembra lá da goiabeira. Será que nós já estamos em condição de fazer isso? Não, talvez não sei. Já se passaram 2000 anos e a nossa árvore está lá, toda bonita, enfeitada, né? Só que não dá fruto nenhum. Lembra uma passagem de Jesus que ele chega numa acho que é uma figueira, e aí ele fala assim, escuta, cadê os frutos dessa figueira? Não tem fruto. Não tem fruto nenhum, Senhor, não é época de figueira. Ele fala assim, não é época, então essa figueira não serve para nada. Aí quando eles passaram de volta, chegaram lá, a figueira estava toda ressequida, né? Estava toda fechada, porque era para ela ter dado os frutos além do tempo que ela não poderia ter dado, não é? Quer dizer, isso significa que nós, como cristãos, não podemos ficar bobeando, perdendo tempo, rodando em círculos. A gente pode começar a fazer o bem pequenininho, pouquinho, né? Algumas oportunidades aí que a gente recebe de trabalhar, de favorecer, de fazer alguma coisa por alguém. Uma coisa simples, que muitas vezes não ocupa nem muito o nosso tempo. A gente começa lá, pondo um pouquinho a mão no bolso, mas não precisa ser só isso, pode ser em outras coisas. Porque a gente já tem condições de dar alguns frutos. Isso é importante para nós pensarmos, porque vamos passar a encarnação inteira do mesmo jeito que nós chegamos aqui, que nem eu que sou expositor aqui, sei lá há quanto tempo, e continuo quase do mesmo jeito, quase não mudou nada, né? Quer dizer, a gente precisa mudar, né?
fazer um esforço para isso. Não é só ficar falando que nem o expositor faz, né? Só vem aqui, só fica falando, não é? A gente precisa arregaçar um pouquinho as mangas. Nós precisamos dar os frutos que nos cabem dar. Todos nós viemos aqui numa tarefa produtiva. Nós não viemos aqui para ficar ressequidos, estéreis, sem a menor preocupação com nada daquilo que nós precisamos fazer. Então, nós viemos na casa religiosa, viemos buscar ajuda. Mas aí a gente pode pensar o seguinte: se todo mundo só vier buscar ajuda, quem é que vai produzir essa ajuda? Não é? Porque se, por exemplo, você vai no mercado e só compra e não tem ninguém que vai lá e vende as coisas para vender, né? Não produz. Como é que vai ser? A gente só vai chegar uma hora lá que não vai ter mais nada para vender, porque não tem ninguém que está produzindo. Então nós também podemos e devemos produzir a nossa parte. Porque se a gente for só vir para receber, a gente está falhando na parte que nós precisamos produzir alguma coisa. E é isso exatamente que nós estamos aqui, para contrabalancear essa situação. Nós não podemos e não devemos estar apenas buscando aquilo que nós também podemos colaborar. Então, vamos passar pelos momentos mais difíceis, vamos passar pela casa, fazer nosso tratamento, a nossa assistência, vamos aprender um pouquinho, conhecer um pouquinho, mas vai chegar a hora que a árvore precisa começar a dar frutos. Será que a nossa árvore já começou em algum sentido, em alguma direção? E olha, não precisa só frutos financeiros e monetários, não. A gente pode começar às vezes em casa, com familiar, com amigos, com vizinhos, um gesto de tolerância no trânsito. Pode começar no trânsito a dar frutos, não é? Então, não sei, aqui na região de Pirituba os motoqueiros são muito educados, não temos problemas com motoqueiros, mas vamos imaginar que a gente vai para outra região. E aí? Recebe uma malcriação no trânsito, qual é a nossa reação? Aí tem vontade de ter uma arma naquela hora? Eu de vez em quando tenho vontade de ter uma arma naquela hora, né? Para falar para a pessoa, não folga não, hein? Não folga não, hein? Mas é assim que nós vamos dar bons frutos? Então, obviamente, nesses momentos é preciso a gente aprender a oferecer o melhor de nós, no trânsito, na via pública, no trabalho. Veja, no trabalho, o problema no trabalho é que todo mundo quer pisar um em cima do outro. Não é o que acontece nas empresas que tem aqui na região, mas às vezes em outras regiões acontece isso, né? As pessoas querem pegar a promoção do outro, querem ficar no cargo do outro, aquelas confusão toda que a gente vê por aí. Como que a gente reage a isso? Que frutos nós estamos dando nesse aspecto, nesse sentido? Quando a gente está, por exemplo, numa fila de banco, hoje em dia nem tem mais fila de banco, né? O que pode cair é o sistema, mas o resto não tem mais fila de banco. Mas vamos imaginar que tivesse a fila de banco, a fila do mercado. O mercado não tem jeito, né? A gente vai lá, muitas vezes vai lá para comprar alguma coisa. Como que a gente encara aquela fila, né? Nervoso, chateado, aborrecido. As pessoas querem passar na frente. Só tem um biscoito. Só tem um refrigerante. Só tem um biscoito, um chocolate, né? Como é que a gente reage nesse ponto? Então, nesse aspecto é que Jesus mostra para a gente que nós precisamos aprender a dar bons frutos no nosso dia a dia, na conversa fraterna. Como é que a gente atende as pessoas que ligam para a gente? Como que a gente conversa com os nossos amigos? Como que a gente fala com as pessoas que nos amam e que nós amamos bastante também, aquelas pessoas tão queridas nossas, pai, mãe, não é, irmão? Como é que a gente conversa com eles? Que fruto nós estamos produzindo nisso? Porque é assim, né? A produção é ilimitada e infinita. Você vê, se uma maçã cai no chão, tem lá meia dúzia de sementes, 3, 4 sementes, ela já dá mais macieira, que vai produzir não sei quantas maçãs, e a outra vai cair lá, vai produzir ainda mais, e mais, e mais, e mais. Então é infinito a produção dos frutos, isso é infinito. Não tem aonde a gente imaginar que aquilo é circunscrito. Mas e nós? Que frutos nós estamos dando? Infinitamente nós estamos dando frutos? Porque também acontece assim, de vez em quando fala assim, a minha árvore já esgotou, não tem mais nada para dar fruto. Esse povo está abusando muito, quer saber mais de confusão, aí a gente abandona o trabalho, sai fora de trabalho, não é? Que frutos? Acabou o fruto da nossa árvore, porque já pensaram se fosse limitado? Eu não sei se vocês têm essa sensação que eu tenho, toda semana que a gente vai na feira, a gente tem a impressão que compra o mesmo pé de banana, não é? Não dá a impressão que a gente, o mesmo cacho de banana, não dá a impressão que a gente compra o mesmo? A mesma dúzia de laranja, que era quase igual da semana passada, a gente tem a sensação que é aí,
Meu Deus do céu, vou comprar uma dúzia de limão, mas parece que é tudo igual. Parece que era igual da semana passada, da retrasada, da outra. Imaginem só. Então, é infinito, a produção é infinita, não para. E aquelas árvores que são cutucadas, né? Que as crianças, as pessoas que passam por ela lá, sei lá, vê um abacate, vê alguma coisa lá que precisa cutucar para tirar, né? Como é que elas se comportam? Como que a gente dá esses tipos de fruto quando as pessoas nos cutucam? Mexe com a gente, mexe com o nosso brio, dá uma paulada para tirar, né? Às vezes a gente batia assim para poder derrubar lá alguma coisa lá, coco, essas coisas, né? E como é que a gente fica diante dessa situação? A gente fica tranquilo, fica confiante ou fica irascível, irritadiço, nervoso? Como que a gente se comporta diante de uns para com os outros? Então, essa é uma reflexão que nós precisamos fazer a pedido de Jesus, porque nós estamos aqui para aprimorar a nossa produção de frutos, melhorar a produção de frutos. Então a gente começa dando um tipo de fruto, mas o futuro é que a gente faça cada vez frutos melhores, produza cada vez frutos melhores. Então, tendo mais entendimento, mais conhecimento, a casa espírita, a casa religiosa, quando ela percebe que pode fazer alguma coisa a mais pela família carente, pela situação difícil, ela tem quase essa obrigação. Ela não pode manter a pessoa naquela mesma condição por anos a fio. É preciso que ela invista um pouquinho para que a pessoa possa sair da sua dificuldade, do seu problema, dar frutos bons, oferecer frutos bons, para a pessoa poder aproveitar esses frutos para seguir adiante, para continuar. Então, nesse sentido, é importantíssimo a gente estar muito atentos àquilo que nós estamos fazendo. Bom, tem uma mensagem que eu posso dizer assim sobre aquilo que nós produzimos, né? Aquilo que nós mais ou menos somos, como a gente consegue enxergar como exatamente a gente é. Mas o que é mais importante é assim, muitas vezes a nossa árvore, ela não tem muita condição de dar um fruto muito bom, mas de repente ela se esforça, que ela consegue melhorar a qualidade dos frutos, não é? Então você vê, você pega um irmãozinho nosso malfeitor, que tipo de frutos que ele oferece? A gente falou daqueles que não oferecem frutos nenhum, mas tem também aqueles que oferecem frutos horríveis, não é? Oferecem coisas terríveis no dia a dia, que a gente percebe aí, que também ainda a árvorezinha precisa de ser adubada, de ser lembrada, de ser acariciada, de ser cuidada de uma forma melhor, porque às vezes foi cuidado na base da violência, foi cuidado na base da pancada, e aí cresce torto, com problemas, com dificuldades. Então a gente também precisa entender assim, existem os maus frutos, existem os frutos que são neutros e existem os frutos que são bons, não é? Mas entre os frutos neutros e os bons tem toda uma gradação de frutos, daqueles que podem ser bons, às vezes a pessoa não os torna bom por causa de alguns motivos, por exemplo assim, sei lá, uma preguiça, uma coisa assim, né? Não sei se aqui em Pirituba tem esse problema de preguiça, mas tem uns lugares que a gente vai por aí que as pessoas têm esse problema de preguiça, fica com uma preguiça lascada, né? Final de semana, assim. Lá perto da minha casa tem um cara lá que ele chega em casa de domingo, ele manda os filhos dele trocar o canal da televisão, porque ele não tem coragem nem de trocar o canal da televisão. Fala, meu Deus do céu, que coisa, não? Coisa terrível isso, né? Então, é importante a gente pensar nesses frutos. Dia 12 de setembro é o aniversário de uma poetisa muito conhecida no meio espírita, chamada Alta de Souza. E ela tem sonetos lindos, lindos de morrer. Eu, ao longo dos anos, consegui aprender alguns desses sonetos, consegui decorar alguns desses sonetos, e eu queria fazer uma pequena homenagem para Alta de Souza, para lembrar um desses sonetos. A Alta de Souza nasceu em Macabaíba, Rio Grande do Norte, em 12 de setembro, 1800 e alguma coisa. Ela tem um livro produzido em Encarnada, chamado Horto, e depois que ela desencarnou, ela visitou o Chico Xavier, junto com uma outra senhora chamada Celina. E o Chico conta que ele ficou muito assim, emocionado com essa visita da Alta de Souza, porque a Alta de Souza chegou até ele e ela tinha características musicais. Não sei se já falei isso para vocês,
mas nós somos constituídos de diversas características: odoríferas, de cheiro, musicais, luminosas, não é? Então nós temos no mínimo essas 3 qualidades: odoríficas, musicais e luminosas. Então a gente exala luz, exala cheiro e exala música. E o Chico conta que quando ela se aproximou, ele ficou muito assim, porque era uma música muito emocionada, muito emocional. E aí ele foi apresentado à Alta de Souza, e a partir daí a Alta de Souza passou a trazer alguns sonetos. Tem um livro chamado Alta de Souza, e tem diversos sonetos da Alta de Souza que falam de Jesus. Então, por exemplo, tem um que ela fala assim: escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho, entre falsos prazeres tentadores. Há feridas que sangram a pavores de órfãos sem lar, sem pão e sem carinho. Confortemos os pobres sofredores, almas saudosas do celeste ninho. Jesus há de sorrir com o teu sorriso, quando faças no mundo o bem preciso pelos que sofrem em desesperação. Todo bem que plantares nessa vida há de esperar tua alma redimida nos caminhos de luz e redenção. E a respeito dos frutos, ela tem um sonetinho que diz assim: a anônima semente pequenina, a sementinha pequenininha, anônima semente pequenina, atirada por mão piedosa e boa, parecia dormir no charco à toa, sorvendo o sol aos beijos da neblina. Depois cresceu, abrindo-se em coroa, árvore nobre a frondejar divina, fruto a fazer-se pão que nutre e ensina, flor que perfuma, tronco que perdoa. Assim é o bem humilde que semeias, pelo espinheiral das dores alheias, que sombra, provação e angústia encerra. Hoje, singela dádiva perdida, e amanhã será luz, beleza e vida, dulcificando os males da terra. Então vejam aí a preocupação da Alta de Souza com as sementes anônimas e pequeninas, que muitas vezes são assim atiradas por pessoas desconhecidas, né? Anônimas, obviamente, mas que tem a função de fazer crescer, fazer progredir. Aí a gente vai lá e vê a passagem de Jesus, quando o semeador saiu a semear e parte da semente caiu em terreno ruim, outros na pedra, outros em espinhos, e apenas uma dessas partes caiu em terreno bom. Então pode ser que a nossa semente dessa encarnação tenha caído num terreno relativamente bom, não é? Porque hoje a gente, graças a Deus, não deseja o mal para ninguém. Hoje, graças a Deus, a gente procura fazer um pouquinho da nossa parte. Hoje a gente procura se instruir, crescer, se desenvolver. Hoje a gente está num processo de desenvolvimento e de crescimento, não é? Então a nossa semente já está num bom terreno. Só que ela precisa crescer mais, produzir mais, dar bons frutos, porque ele fala nessa passagem que a árvore que cresce nesse terreno dessa boa terra, ela produz 100 por 1, então é um negócio que produz assim ilimitadamente. A gente acha tão bonito, né, ver as pessoas fazerem coisas boas. Vejam agora lá no Rio Grande do Sul, quantas pessoas se mobilizaram. A gente achou tão bacana, muitas pessoas em casa, crianças e um monte de gente se mobilizou para ajudar o pessoal lá, né? Então é um tipo de situação assim que muitas vezes a gente precisa estar bem atentos para não permitir que fuja da gente uma oportunidade de ajudar, de favorecer, de criar condições favoráveis para as pessoas que estão conosco ao nosso redor. Agora vamos falar dos frutos do mundo espiritual, não é? Porque a gente vem na casa espírita buscando auxílio espiritual. E aí todos nós estamos confiantes de que esse auxílio vai vir de espíritos que dão bons frutos, não é mesmo? Então vejam, a gente tem essa confiança. E eu tenho certeza que todos nós temos muita confiança quando precisamos de alguma coisa em qualquer direção, que as pessoas vão nos atender, também nos oferecer bons frutos,
Então, se você vai num segmento médico, numa cirurgia, você vai fazer um passeio de automóvel, de avião ou de ônibus, aquelas pessoas são pessoas que estão ali para dar bons frutos. O motorista é um profissional, o aviador lá é um profissional, ele entende do que ele vai fazer. Todos nós confiamos nisso. Quando a gente vem na casa espírita, também a gente confia que os nossos benfeitores amigos, eles vêm aqui com desprendimento, com amor, com sentimentos nobres, nos favorecer, buscar se interessar por nós, saber o que podem nos ajudar, como podem nos ajudar. E na maior parte das vezes eles nos ajudam, nos inspirando em direções profícuas, em direções positivas, que nós às vezes resistimos em caminhar por essas direções. Então às vezes eles vêm nos aconselhar lá no fundinho do nosso ouvidinho, lá no fundinho da nossa alma, dizer pra gente: se acalma, releva, deixa para depois, esquece isso, perdoa, ama, trabalha. Eles vão falando isso lá no fundinho pra gente. Você tem uma diferença com a pessoa, perdoa, esquece, segue em frente, vira e vai embora, deixa isso para lá. Então eles vão criando condições favoráveis, é o que todos nós esperamos aqui. Alguns de nós ainda acreditam na condição de sermos oferecidos, de nos ser oferecido uma condição de saúde, muitas vezes que a gente está aí vivendo um drama terrível de saúde, que eles possam nos trazer aí alguma forma, algum jeito, para que a gente possa se melhorar de saúde. O mundo espiritual tem remédios para coisas que a gente nem pode imaginar, e a medicina nem sabe ainda todos esses remédios que existem lá do outro lado. Mas obviamente eles vêm oferecer para a gente o melhor. Então são os enviados de Jesus, aqueles que já fizeram crescer a sua semente numa boa terra, já cresceram, já multiplicaram e já estão oferecendo frutos assim infinitos. Então eles já estão trabalhando intensivamente para que possa nos manter num determinado equilíbrio, para que a gente possa, com esse equilíbrio, seguir um pouquinho mais além. Porque, como foi perguntado aqui no começo, o que nós viemos fazer na Terra? Para que nós estamos aqui? Por que os Espíritos precisam nos dar esse apoio? Ou os nossos amigos em qualquer casa religiosa podem nos oferecer isso? É justamente para que a gente possa, primeiro, ter um pouquinho mais de qualidade de vida e ter algum aprendizado a mais, porque nós somos seres imortais. O corpo na carne, aqui nós estamos no mundo da carne, é justamente para que a gente possa aprender a lidar melhor de uns para com os outros. Então nós estamos aqui na aquisição de tolerância, de paciência, de resignação. Nós estamos num processo assim de aprendizado. É claro que esse aprendizado não é fácil, né? Porque de vez em quando a gente repete de ano, né? Volta para trás, essas coisas, né? Mas nós precisamos nos esforçar para ir para frente. Então, aquela ideia malsã que nós tínhamos, de que não podíamos levar desaforo para casa, aquela ideia que a gente tem que responder todas as questões que nos são dirigidas de forma infeliz, aquela ideia que nós temos que nós não podemos deixar nada para trás, temos que resolver as coisas da forma que nós achamos que tem que resolver. Enfim, a gente fica aí resignado, fica irritadíssimo, fica nervoso diante de uma situação que nos constrange, fica muito aborrecido, por exemplo, numa situação médica que a gente vai buscar socorro e não consegue ser recebido, não consegue ser atendido. Enfim, a gente tem centenas e milhares de motivos para que a gente possa treinar essa convivência. Vocês já pensaram se os nossos benfeitores que viessem até aqui fossem olhar direitinho a nossa ficha corrida? Ele está com um probleminha aí, está precisando de uma ajudinha, né, no fígado, né? No fígado, né? Vamos ver a ficha dele, o que será que aconteceu com o fígado? Já pensaram? Se eles fossem levar em conta, né, essas coisas que a gente faz, né? A gente mesmo estrambelha o corpo, né? E aí depois vem pedir para eles uma ajudinha, dá uma colherzinha de chá aí, né? Que nem a gente fazia com os nossos pais, aprontava o ano inteiro, aí chegava no final do ano e falava: mas e o presente? Queria tanto uma bicicleta, né, pai? Pô, eu acho que eu estou merecendo. Não, mas eu vou melhorar. A gente sempre prometia que ia melhorar, não prometia? Para a professora, para o pai, para a mãe, que a gente vai melhorar, não é? Então imagine se eles levassem em conta, mas eles não levam isso em conta. Levam em conta às vezes a nossa disposição de melhoria, de crescimento. O que nós já fizemos, se a gente olhar para trás, não dá para fazer mais nada, agora é só daqui para frente, não é mesmo?
Então o importante é daqui para frente, é melhorar daqui para frente, fazer coisas melhores daqui para frente, criar condições melhores. E o caminho, o atalho mais curto para que a gente possa resolver graves problemas do nosso passado é justamente a prática do amor e da caridade. Esse é o grande atalho, porque senão a gente vai ter que passar por conjuntos de problemas que a gente nem tinha pensado a respeito. Quando a gente pensa a respeito, a gente fica até apavorado, né? Porque a gente teria, se tiver longe do amor e da prática do bem e da caridade, o que nós temos que viver, arrependimento, expiação, prova e reparação do dano. Tudo isso, olha só. E aí, nós já estamos dispostos a viver tudo isso? Arrependimento é a primeira coisa, mas não é aquele arrependimentozinho que a gente faz assim da boca para fora, sabe? É aquele profundo que fala muito forte da gente. Aí vem a expiação. O que é a expiação? A expiação é sentir na pele o que fez o outro sentir. Aí depois vem a prova, a gente vai estar diante daquela situação que nós erramos e vamos estar com tudo ali pronto para errar de novo. Aí se a gente recuar e não errar, a gente venceu a prova. Se a gente errar de novo, volta tudo para trás outra vez. Passamos pela expiação, passamos pela prova, aí vem a reparação do dano. Como que é a reparação do dano? Depende do que a gente fez. Às vezes tirou a vida de uma pessoa, às vezes tirou patrimônio, às vezes tirou emocional, às vezes mexeu com outras coisas. E aí, como é que vai resolver? Você vê, levantando, ajudando as demais pessoas, dando vida, né? Favorecendo com a vida, ajudando essas pessoas a sobreviverem. Enfim, nós temos que nos desdobrar para fazer essa reparação do dano. Então, quando a gente sai do atalho, que é a prática do bem e da caridade, a gente entra nessa lei maior, que é a reconstituição dos nossos problemas. Então é por isso que não é muito fácil a gente se resolver perante a providência divina, porque não é muito fácil a gente se modificar, se alterar. Os espíritos martelam isso na cabeça da gente o tempo inteiro, falando: vamos mudar, vamos ser melhor, vamos pensar melhor, vamos refletir, vamos crescer, vamos se desenvolver. E a gente ainda resiste, a gente segura, a gente não quer, a gente vai para trás e não quer ir para frente de jeito nenhum. No tempo que eu era criança, não faz muito tempo, mais ou menos 600 meses atrás, mais ou menos, meu pai tinha uma expressão que dizia assim: nem para frente nem para trás. Quando o carro quebrava, né, falava assim: não está indo nem para frente nem para trás, como é que nós vamos resolver isso, né? E a gente também está meio empacado desse jeito, a gente nem vai para frente nem volta para trás, fica do mesmo jeito, sabe assim, do mesmo jeito. Então vamos imaginar que você está lá no hospital, está 6 meses lá, internado, 6 meses, o médico fala: meu Deus do céu, o paciente nem progride nem regride, está parado do mesmo jeito, como é que vai fazer com esse moço aí, meu Deus do céu? Então a ideia que eles têm é que a gente progrida, cresça e melhore e saia, se liberte do problema de saúde. A mesma coisa os benfeitores pensam da gente, que a gente cresça, progrida e saia desse atoleiro que nós mesmos criamos para nós, de forma que a gente possa continuar e seguir à frente o nosso caminho. E aí entra novamente oferecendo os nossos melhores frutos. É o que a gente espera dos outros, o que a gente precisa também oferecer de nós, da nossa parte. Então, a gente pode melhorar em coisinhas menores, pequenininhas assim, sabe? Assim, por exemplo, dá um exemplo assim. Você não tem o costume de lavar a louça na sua casa? Não tem esse costume? Então, faz um esforcinho. Começa assim, uma vez por semana, ou uma vez por dia, não sei, faz um esforcinho. Mas mora só eu e minha mulher, é tranquilo, é pouquinha coisa. Então começa com pouquinho, né? Daqui a pouco vai ter 6 ou 7 comedores de arroz e feijão lá na sua casa, aí vai ser mais louça, né? Que nem é na minha, né? Na minha eu arrumei uma técnica boa também. Sabe como é que eu faço? Antigamente a gente descobriu, olha o que a gente descobriu, que quando a gente vê um problema, quando a gente descobre um problema, a gente que tem que resolver. Então, por exemplo, você está lá no metrô, aí você vê um papel jogado lá no chão. Segundo o que nós aprendemos, a gente que tem que pegar o papel e botar no lixo. Não vai chamar o faxineiro, chamar não sei quem. Foi o fulano que jogou. Fazer uma sindicância, ver nas câmeras quem é que jogou aquele papel. Não, a gente tem que ir lá e resolver da nossa parte, né? Então, por exemplo, você chega em casa, vê a pia cheia de louça, aí o que acontece? Você que viu o problema, e aí? A gente que tem que resolver, né?
Então, diante disso, eu arrumei um jeito bom, que agora eu entro mais pela sala. Antigamente eu entrava pela cozinha, né? Então a gente entra pela sala e não viu, né? Nossa, estava cheio de louça, meu Deus, não via a louça, nem liga a luz da cozinha, né? Nem do tanque, nada disso, fica sossegadão, né? Mas criar hábitos melhores, oferecer frutos melhores em casa, às vezes uma gentileza para a esposa, para o cônjuge, né? Uma gentileza de um café da manhã, fazer o cafezinho, se antecipar em alguma coisa, ser mais companheiro, às vezes na produção de alimento, lá junto com quando vai se fazer comida. Em casa a gente já pode tomar pequenas iniciativas, não precisa ser muito grandes, pode ser começar pequeno assim, não é? Renunciar um pouquinho o futebol, assim, só um pouquinho, só quando for jogar o Corinthians, por exemplo, aí você fala, não, hoje não vou assistir, aí você deixa o Corinthians, não assiste, entendeu? Vê outro jogo, vai ter um outro jogo lá no domingo, deixa que eu vou assistir no domingo. Se vê que hoje em dia, eu ouvi falar, meus filhos falam que tem jogo todos os dias, né? Meu tempo de juventude só tinha 2 vezes por semana, era quarta e domingo, se eu não me engano, era um negócio assim, né? E aí domingo à noite a gente ia conferir a tal da loteria esportiva, lembra da loteria esportiva? Aí a zebrinha lá cantar jogo do meio, coluna 1, coluna 2, mas hoje tem jogo todo dia, renuncia um pouquinho para fazer uma companhia, bater um papinho com a pessoa que está com você, às vezes com o filho, né? O filho não quer abrir mão do videogame, faz um forcinho para ele estar um pouquinho junto com você, falar uma vez por semana, vamos sentar aqui junto na mesa, convida com amor, né? Assim, em casa a gente convida com bastante amor. Eu descobri lá que a gente coloquei o nome do chinelo amor e o nome da cinta carinho, então eu falava com muito carinho, a gente convida, né? Para eles virem fazer uma refeição com a gente com muito amor, sabe assim? A gente faz esses convites assim, mais ou menos nesses termos, né? Então, mas se aproximar mais uns dos outros, se interessar pelo problema do outro, olha só como a gente não interessa, né? Você está indo no médico? Boa sorte. Fica nisso mesmo, não fala mais nada, quer saber mais. Você veio do médico? Nossa, até que chegou rápido, né? Você saiu 6 horas da manhã, são 8 horas da noite, foi até bom, né? Se interessa mais pelo próximo, não precisa ser só companheiro ou a companheira, pode ser o conhecido, amigo do trabalho, né? Ter mais interesse de uns para com os outros, ligar essa luzinha, essa chavinha de interesse na gente pelas pessoas, não é? Saber aonde, como pode ser útil. Depois que inventaram aquela coisa assim, dizer assim, você quer ajuda? A pessoa está carregando uma sacolinha de mercado em cada dedo, aí vem a pessoa e fala, você quer ajuda? Não, está tudo bem, pode deixar que eu carrego. Não, mas a gente mora na mesma casa, né? Então, oferecer, não se oferecer, mas já realizar algum tipo de ajuda. Quando perceber que pisou na bola, sabe, dá a entender que você percebeu que você pisou na bola, né? De repente passa na frente de alguém no trânsito, ou num estacionamento, ou põe o carro errado na garagem do vizinho, né? Perceber que errou, abaixar um pouquinho a bola, se dobrar um pouquinho, trazer mais para perto da gente o fruto da desculpa, né? Do reconhecimento do erro. Vocês sabem que num trânsito ninguém erra, né? Por isso que tem tanto processo judicial. Todo mundo que tem um problema no trânsito não está errado, ninguém está errado. Se a mesma coisa você entrar na cadeia, por exemplo, perguntar para os presos, nenhum deles cometeu crime, eles estão lá por engano. Todos eles, 95% deles não cometeram nenhum erro, né? E a gente também é um pouco assim, né? Um pouco assim. Então, por exemplo, você deixa a geladeira aberta, daqui a pouco de manhã está tudo lavado, o chão de água, aí vem alguém, quem que deixou aberto? Foi você, porque eu fui deitar, eu tinha fechado. Aí fica jogando a culpa um no outro, assim, sabe um negócio desse? Então, já aconteceu, fechou a geladeira, enxugou, acabou, encerrou o assunto, não importa o que aconteceu, quem foi, quem não foi, se foi o que chegou de madrugada, foi o outro que é distraído, não importa. Então, muitas vezes a gente pode fechar um pouquinho a boquinha, um bom fruto também é esse, às vezes fechar a boquinha numa hora certa, sabe? Hora de dormir, por exemplo, o casal começa a arrumar umas confusão esquisitas assim, né? Aí vai todo mundo dormir fervendo. A minha mãe ensinava assim, que a gente nunca devia dormir brigado
com o cônjuge, né? Então você pode fazer assim, por exemplo, né? Que nem eu faço lá na minha casa, assim, dizendo: olha, eu sei que eu tô certo, mas você desculpa, viu? Tipo assim, sabe? Para resolver antes de dormir, né? A gente sabe que tá certo, mas pede desculpa, né? Então, esses são os frutos que nós precisamos aprender a dar, frutos melhores. A gente tem a boquinha suja, evitar um pouquinho mais essas palavras de baixo calão, brincadeiras de mau gosto. Olha, de vez em quando a gente tem umas brincadeiras de mau gosto, né? Que é convencer o corintiano de ser palmeirense, o palmeirense de ser corintiano, é umas coisas assim, né? Umas brincadeiras de mau gosto, né? Um negócio terrível, né? Ficar lembrando que o Palmeiras não tem mundial, né? Que o Corinthians está na fase mal da vida, umas brincadeiras assim que a gente faz, sabe que a pessoa é roxa de fanatismo, né? Ah, mas ele está errado de ser fanático, mas é o problema dele, não vão provocar, né? Não vão provocar. Então, essas coisas vão fazendo com que a gente vá produzindo melhores frutos e vão sendo reconhecidos, inclusive, são reconhecidos quando a gente consegue mudar um pouquinho a nossa forma de abordar com as pessoas, dar um pouquinho mais de atenção. Então, às vezes tem lá aquele cunhado, né? Vai na festa de família, o cunhado fica falando com você, não para mais a cunhada, sei lá quem, e você não está aguentando mais aquela conversa, que você não aguenta mais, meu Deus do céu, como é que você sai de uma conversa dessa, né? Aí você manda um recado para tua esposa, para o seu marido, fala assim: vem aqui me tirar dessa conversa urgente aqui, né? Porque não estou aguentando mais. Mas eu digo no sentido da gente ter um pouquinho mais de tolerância. Tem pessoas que têm necessidade de falar, são pessoas que às vezes moram sozinhas, vivem sozinhas. Então dá um pouquinho de atenção, isso é um bom fruto. Dá um pouquinho de atenção, deixa a pessoa falar, aguenta um pouquinho. A gente é ansioso, né? A gente não quer, sabe? Tem alguns assuntos que a gente não quer saber de conversar, não quer saber de falar nada com ninguém. Então tenha um pouquinho de tolerância com essas pessoas que gostam de falar um pouquinho mais, um pouquinho de paciência. E acima de tudo, para encerrarmos, já falei 2 poesias da Alta de Souza, né? Vamos falar uma frasezinha bonita de Jesus, que ele diz assim, que é preciso para a gente aprender aqui na terra a nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. Então, quando a gente chegar nesse ponto, que é um ponto difícil, né? Amar um ao outro não é fácil, não é muito difícil. Agora, amar que nem Jesus nos amou, aí o negócio é feio, né? Porque sacrifício da própria vida, olha, a humilhação, um negócio terrível que Jesus passou por amor de todos nós. Então, esse amor que se recomenda é justamente esse, que a gente vá devagarzinho, ampliando nossos sentimentos uns para com os outros, porque no fundo, a história do fruto, a base do fruto, o resultado do fruto, é exatamente o amor que nós podemos nos dedicar de uns para com os outros. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E olha, não perca as esperanças, viu? Na próxima semana tem pessoas muito capacitadas que vão estar aqui com vocês, tá bom?